Os mangás brasileiros estão se tornando cada vez mais populares entre o grande público consumidor, fazendo com que finalmente comecem a ter o reconhecimento que tanto merece. E dentre todas essas obras, uma específica conseguiu furar a bolha mais do que as outras. É claro que eu estou falando de Sense Life, que recentemente chegou à marca de 10 capítulos publicados com uma qualidade impecável e mostrando que não para de evoluir. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa obra maravilhosa que é Sense Life, de suas qualidades que são muitas e como eu considero ele um dos melhores mangás brasileiros da atualidade, e tentando também convencer você aí que nunca sequer ouviu falar sobre ou que ainda não leu essa obra, dar uma chance para ela, que eu sei que você não vai se arrepender. E isso tudo e um pouco mais depois da vinheta. Salve, salve seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui quem falou com vocês é o Cabs, e no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aí, um vídeo extra aí, né? Animes e mangás extra aí do meio da semana. E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial. Eu vou falar sobre o mangá brasileiro Sense Life, que eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás. Eu posso dizer que foi há anos que eu fiz. Teve até uma boa repercussão na época por um canal ainda que não tinha nem 50 inscritos. Mas eu quero trazer aqui para vocês hoje que eu vou falar sobre os 10 capítulos lançados de Sense Life, porque assim é muito bom. Principalmente de um mangá que lança assim, tem um espaçamento tão grande no lançamento dos capítulos. Chegar ao 10º capítulo é uma marca muito boa mesmo. Mas, antes de tudo, você já sabe muito bem o que fazer, né? Acaba deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeos novos aí 2 vezes na semana. Então, like dado, inscrição confirmada. Vamos parar com a enrolação. Vamos logo falar sobre Sense Life, que é, pra mim, um dos melhores mangás brasileiros da atualidade. E bom, se você nunca ouviu falar de Sense Life, você pode estar se perguntando assim, Cabs, mas o que cacetes, o que carambolas é Sense Life? Por que eu teria que ler isso aí? Em Sense Life nós vamos acompanhar a história de Noah e Caleb, que são esses dois carinhas aí que estão aparecendo na tela, que eles são usuários de tributos. E o que seriam esses tributos? Basicamente esses tributos seriam poderes sobrenaturais, até agora são sobrenaturais. E esses poderes, assim, eles são completamente alucinados, assim. O autor, que é o Caio Ulisses, né, ele consegue ter uma criatividade para criar esses tributos, que assim, é cada tributo mais louco que o outro. Por exemplo, o tributo do Caleb é que ele, assim, ele usa drogas e consegue usar os efeitos das drogas em todas as pessoas que estão no ambiente. Então assim, ele vai lá, ele engole um baseado logo no primeiro capítulo e consegue fazer com que um monte de gente lá fique doido ao redor dele, fica começando a ter um monte de alucinação. Enquanto o outro personagem, que é o Noah, o poder dele basicamente é um fuzil, que só é ativado, um fuzil como se fosse um fuzil automático que tem vida própria, mas que só é ativado quando ele tá na iminência de morrer. E assim, a gente vai acompanhar a história desses dois. À medida do passar dos capítulos, o mundo vai se expandindo, o autor vai expandindo o mundo, ele vai colocando um pouco mais de profundidade nos personagens. O protagonista dessa história, até que o próprio autor já admitiu, deveria ser o Noah. Só que o Caleb acaba tomando completamente a cena, porque o bicho é simplesmente alucinado. Tem umas coisas em Sense Life que você ri, mas é tão besta, mas você ri porque é muito bom e é muito do nada. É uma coisa também que eu vou falar, é porque assim, é tanta coisa boa que às vezes eu até me perco aí no meio da história, né? Mas calma, vamos por partes aqui. Bom, começando a falar sobre os tributos em si, como eu falei agora no início do vídeo, o autor, ele consegue abordar os tributos de maneiras muito interessantes, não só pelos próprios tributos em si, mas como eles são utilizados em batalha. Logo no primeiro capítulo a gente tem o Noah utilizando o fuzil dele, na hora que ele chama, na hora que os tributos estão sendo utilizados, são cenas muito da hora, são cenas que o autor consegue realmente fazer enquadramentos muito legais. Você tem algumas das cenas mais famosas de Sense Life logo no primeiro capítulo. O Caleb usando o poder dele pela primeira vez, que aí ele engole o baseado e consegue ficar com a cara toda doida lá. Você tem outras vezes que ele usa vários outros tipos de substâncias diferentes, assim, que são momentos assim bem legais assim do próprio mangá em si. Você tem o Noah usando o fuzil dele, que é muito legal. Você tem um antagonista lá no primeiro capítulo que ele consegue usar o poder dele de uma forma muito interessante e é bem apelão, inclusive. Mas assim, são coisas dos tributos, tem outros tributos também. E nesse 10º capítulo que lançou agora recentemente, o autor apresentou uma nova camada a esses tributos que são bastante interessantes, porque como é que os tributos, como é que eles ganham esses tributos? Na verdade, eu não vou falar não como é que eles ganham esses tributos não. Vamos ler lá que vocês vão entender, porque eu acho que isso aí vai ser um pouco mais de spoiler, eu não quero adentrar muito de spoiler aqui. Eu quero que você vá lá e leia, não quero falar tudo aqui. Então assim, o intuito desse vídeo é fazer você ler Sense Life, inclusive, link aí na descrição da Flip Through da página de Sense Life aí pra você ler. Aí você vai lá, lê e seja feliz com a vida aí. Falando dos pontos
pontos positivos do que eu gostei. Primeiramente, você tem um humor bastante, assim, ácido. Podemos até dizer que é um humor bastante negro, inclusive, né? Algumas passam bem, um humor bem sádico. A zoeira come solta, principalmente com o Caleb, velho. O bicho é louco demais, velho. O bicho é simplesmente um alucinado, aquele personagem. É maravilhoso, muito bom mesmo. Enquanto o Noah é tipo assim, um cara, não sei o que. Por causa do objetivo dele, né? Das motivações dele, ele é um cara bem apático, assim, não sei o que. Em contrapartida, o Caleb é um cara super enérgico. Tanto pelos motivos da própria personalidade dele, quanto pelos motivos dos poderes dele. É um cara super enérgico, assim. Ó, a primeira cena que o Caleb aparece, o Noah encontra ele jogado no lixo e leva ele pra casa, sabe? É muito bom mesmo. E junto com essa coisa cômica, você tem a violência desse mangá, que assim, o autor é muito gráfico, é muito violento. Até agora não teve algo que foi assim, tipo, sabe? Coisa super gráfica de, sei lá, tripa voando, osso. É muito violento, só que é uma violência, assim, que você consegue digerir, sabe? Não é uma coisa que você consegue, você olha assim, você fica assim com nojo. Pelo menos pra mim. Eu já fiz muita coisa nojenta, né? Principalmente em Jiu-Jitsu. É uma violência muito bem-vinda. Os personagens, eles se espancam, morrem, torabraço, tiro no bucho, na cabeça. É um bicho andando com sem braço. É bem interessante nessa questão da violência. O autor não poupou despesas nessa parte, né? E assim, já até falando nessa questão dos desenhos, cara, assim, uma coisa que me impressionou na primeira vez que eu vi esse mangá, inclusive muita gente viu lá no vídeo do Narrativando, né? Quando eu vi pela primeira vez a qualidade da arte, não só no traço em si, mas no enquadramento, tudo mais, e na edição física melhor ainda, né? Que ele melhorou. A arte em si, cara, é maravilhoso. Cara, tem uma coisa que eu até falei lá no primeiro vídeo que eu fiz, que tem um efeito que o autor usa na primeira vez que o Noah, ele vai lá, ele chama, porque tipo assim, eles estão lá no meio da treta, no meio da cidade, e ele vai lá, estende a mãozinha assim, como se fosse o martelo do Thor, aí o fuzil vai lá e vai até ele. Quando o fuzil atira pra pegar impulso pra ir até ele, eu acho que eu vou botar esse quadro aí pra vocês verem. Tipo, a bala fica mais na frente, só que o fundo ele fica embaçado, dando uma impressão de profundidade, e isso foi uma mesma técnica que eu vi na época, que o autor de One Punch Man, que é o Yusuke Murata, que eu gosto muito, ele usou isso em One Punch Man, e eu fiquei tipo, e outros mangakas que conseguem fazer isso, usaram isso também. Cara, eu achei muito legal, sabe? Porque foi na mesma época que lançou o capítulo, no caso. É uma técnica assim que eu acho bem interessante pra você ver como é que ele consegue fazer enquadramentos muito bons, como é que o autor consegue fazer enquadramentos muito bons, que deixa uma coisa muito mais legal, uma coisa que a gente não costuma ver muito. Se a gente não vê isso com tanta frequência na indústria de mangás japoneses, quanto mais na brasileira. Cara, isso aí foi muito legal, foi uma coisa que quando eu vi pela primeira vez eu falei assim, caraca, essa arte boa, hein? A arte é bem legalzinha mesmo. E junto com essa arte, junto com esse enquadramento, o grande tchan dessa obra é quando os usuários de tributos estão lutando. A gente tem que falar das lutas, né? Porque, assim, as lutas são muito legais. Não só com os dois personagens principais, mas com os outros personagens que vão sendo apresentados ao longo da trama. Você vê, por exemplo, aquela dupla de irmãos caçadores lá, caçadores de recompensa, que aparece mais depois, que eles têm uma luta, meus amigos, que luta magnífica. Tipo, eles lutam contra a cacetada de gente, é sangue pra tudo quanto é lado, é morte pra tudo quanto é lado, maravilha, maravilha. É isso que o Brasil quer. E outras cenas de usuário de tributos, por exemplo, no 10º capítulo agora, teve uma cena que eu falei assim, caramba, eu me impressionei assim, depois eu falei, caraca, velho, que legal. Envolvendo o Noah e uma outra personagem que aparece depois. É uma coisa muito, muito legal, como os tributos são usados e como o autor consegue fazer a gente ter surpresa na hora, porque assim, como são coisas muito, como é que eu posso dizer, muito fora da caixinha, você fica impressionado, tipo, você fica se perguntando, pô, qual o tributo desse carinha aí? Ou qual o tributo daquele outro cara ali? Tipo, apresentou outro personagem também nesse último capítulo agora, que dá mais ou menos a entender o que será o tributo dele, né? No caso da história, falando um pouco mais da história, mas assim, em âmbito mais geral, é uma coisa muito episódica, né? Porque lembrando que Sense Life, ele tem um gap muito, muito grande entre o lançamento dos capítulos, né? Acaba que o autor tem que ter uma abordagem muito mais episódica nos capítulos para ele conseguir abordar a história de melhor maneira, dele conseguir prender as pessoas de melhor maneira, porque se ele fizesse cada capítulo mais dependente um do outro, ele ia perdendo pessoas ao longo do tempo, porque vai ter gente que vai se esquecer e não vai reler. Então ele pega e faz essas tramas mais episódicas, né? Então assim, a gente vai vendo tramas mais episódicas, mas é uma trama assim, o foco aqui desse mangá é o puro entretenimento. Então até agora, a trama de Sense Life, ela se mostrou competente em manter a gente preso. E a gente tem que ver como é que vai se decorrer aí, porque assim, ainda tem passados de personagens que não foram explorados, então, os dois personagens principais ainda não foram explorados direito. Tem que ver ainda se a história realmente vai, do que é que a história ela vai nos apresentar a mais, porque até agora é aquela questão, você se decidiu, beleza, vou ler Sense Life só porque esse carinha aleatório aí na internet tá falando, beleza, o que é que eu tenho que esperar
Sense Life. Cara, vai esperando puro entretenimento, assim. Não pensa muito, não é que tenha muitas coisas de erro de roteiro, mas é que a história é tão viajada, a história é tão assim, os poderes são tão viajados, os personagens são tão nonsense, que você só aproveita as coisas que aparecem na sua frente, você só aceita. E isso vai fazer você aproveitar muito melhor a obra. E novamente dizendo, não é a cobra tenha furo de roteiro, não é a cobra não faça sentido. É que até agora a história, ela não se mostrou para o que veio ainda, no sentido de que, tipo, para onde ela vai. Tá? Você tem menções ao antagonista, ao possível antagonista final. Você tem pequenos antagonistas. Se você acompanha o Kyle desse No Glitch Challenge nas redes sociais, ele mostra que tá com coisas, sabe, para meses no futuro, de capítulos que tá vindo por aí. Então a gente tem que esperar aí para ver o que é que vai acontecer. E assim, novamente dizendo que não se preocupe nesses gaps de capítulos, porque o autor consegue fazer muita gente ficar presa nos capítulos, porque eles são justamente episódicos. Então assim, não depende muito dos outros capítulos que você lê. Além do que são poucos capítulos, né? Você consegue lembrar, mas mais ou menos o que aconteceu. E se você esquecer de alguma coisa, só ir lá e reler, porque assim, são capítulos relativamente curtos, acho que tem aí suas 30 páginas aí por capítulo. Lembrando, Sense Life, obra brasileira, é muito importante que obras assim comecem a ter obras boas consigam ter, né, um grande reconhecimento, porque eu leio o Sense Life, a minha raiva para Sense Life, ela não passou a ser para ser mangá nacional, passou a ser para ser mangá mundial mesmo. Eu avalio Sense Life, eu vou lá na FIP pro ler mangás, como se eu fosse em qualquer site de mangás ler mangá. Então assim, eu acho que esse é um bom caminho, essa é a mesma régua que você tem que fazer. Se um mangá for ruim, eu vou sair dele. Às vezes o mangá é super hypado, só que quando eu vou lá, pô, se não gostei, vou pro outro. Eu não vou ficar lendo ali só porque é mangá brasileiro. Essa é a minha régua, você pode ter uma régua diferente. Mas Sense Life realmente conseguiu me prender. Isso é uma coisa que eu considero muito nesse mangá, principalmente o fato dele sendo brasileiro. Novamente falando, é bom ter esse mangá de fora da bolha, porque mostra sim que existe muitas obras de qualidade no Brasil. E tá aí pra você ler. Novamente, link aí na descrição da FliPTru pra ler. Aproveite lá e vá ler essa obra maravilhosa, que é Sense Life. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vídeos novos aí 2 vezes na semana. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Mas então, é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!